Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. A recuperação da economia após uma profunda recessão, o regresso dos grandes negócios e o reanimar do mercado de capitais abrem novos desafios para a advocacia de negócios em Portugal. Para nos ajudar a analisar os grandes desafios que se colocam ao setor em 2015, são nossos convidados os advogados Samuel Fernandes de Almeida e Fernando Antas da Cunha, a quem, desde já, dou as boas-vindas a este Direito a Falar e começo por si, Fernando. Como é que vê as perspectivas para este setor em 2015? A economia está a recuperar, temos algumas operações de fusões e aquisições, temos um regresso dos grandes negócios. É animador este cenário? Parece-me que, transversalmente, diria que sim. Do ponto de vista da recuperação da economia, o que se está, penso eu, a verificar mais nesta fase é um regresso das operações de M&A, não só porque as próprias empresas estão-se a colocar numa posição de novas expansões, novas aquisições, como o próprio Governo tem no seu plano de expansão, ou no seu plano a curto e médio prazo, novas privatizações e novas operações que se avizinham. Tivemos, por outro lado, a questão da banca toda, que hoje em dia continua a ser um pouco uma incógnita e que me parece que, naturalmente, vão sair novas operações desse setor e, por isso, penso que ainda se verifica um enorme peso daquelas áreas que tradicionalmente não eram vistas como áreas core, em particular dos grandes escritórios, como era o contencioso, o laboral, as áreas mais tradicionais do direito, mas prevejo que tendencialmente comecem a perder novamente um pouco de força. Essas são as áreas que ganharam durante a crise, no fundo. Foi as áreas, eu penso que foram as áreas de salvação com durante as falências, a crise. com dificuldades das empresas, etc. O que aconteceu foi que durante a crise nós tivemos as áreas que são ditas as áreas mais lucrativas ou mais expressivas dentro de um determinado contexto da advocacia, que é a advocacia dos grandes negócios e das grandes sociedades, que de alguma forma parou ou estagnou de uma forma muito relevante. E aí o que aconteceu foi que os escritórios tiveram que abraçar uma nova realidade, que era a realidade da advocacia mais tradicional, das reestruturações, do contencioso em massa, da área laboral, das insolvências. Tivemos recordes, aliás, eu estive aqui num Direito a Falar há 2 anos atrás, a falar precisamente daquilo que eram os números da insolvência, que eram absolutamente dramáticos e sempre em grande escala. Parece-me que claramente estamos numa situação, em termos globais, melhor e também melhor para a advocacia, ou seja, os escritórios estão a recuperar alguns que sofreram muito com a crise e estão a voltar a estas operações. Parece-me, de uma forma geral, esse é o panorama que vamos viver agora para o próximo ano. E, Samuel, este cenário levanta novos desafios para os escritórios, em termos de formação de recursos humanos, de captação de talento? Em relação a essa parte da captação de... Sobretudo, hoje em dia, o grande desafio para as sociedades de advogados nesse domínio é a retenção de talento. Por uma razão muito simples, nós hoje em dia, nomeadamente quem tem responsabilidades de gestão numa sociedade de advogados, tem de entender que aquilo que era a nossa motivação há 15, 20 anos atrás, que era saíamos, fazíamos o curso, fazíamos o estágio e todas as sociedades de advogados de maior expressão, mas enfim, todas as grandes sociedades, aquilo que era a proposta que tinham para fazer aos jovens talentos era, no fundo, um plano de carreira a médio e longo prazo que tinha como objetivo final e último a subida a sócio. E nessa altura, para todos nós da nossa geração, fazia todo o sentido que pudéssemos ser sócios aos 35, aos 40 anos, tivéssemos 10 anos, 12 anos no mesmo escritório. Eu acho que isso é difícil, esse tipo de visão, é difícil hoje de capturar os jovens talentos com a nossa idade equivalente e tentar-lhes oferecer algo que tenha 10, 12, 15 anos. Isso é muito tempo hoje em dia para um jovem. Os jovens hoje em dia motivam-se têm outras motivações, não sabem o planeamento a médio e longo prazo, de facto não existe na carreira deles. Podem hoje estar na advocacia como poderão estar amanhã a fazer outra coisa completamente diferente. Podem no fazer em Portugal e podem no fazer no estrangeiro. Portanto, a mobilidade das pessoas é muito maior e completamente dispara e as expectativas das pessoas e a gestão das pessoas também tem de ter esse. E isso é um aspecto obviamente crítico, porque formar um bom advogado é algo que, obviamente, é um investimento de médio e longo prazo. Então, como é que, com um grande escritório, como o vosso, que é a Miranda, por exemplo, e outros da sua dimensão, podem reter talento e ficar com os melhores?
a meu ver, oferecendo oportunidades que outros escritórios, eventualmente, da nossa dimensão ou do nosso panorama nacional não têm, que é a possibilidade, nomeadamente, ou que têm em menos quantidade, que é a oferta de uma possibilidade de uma carreira internacional. E isso é óbvio que é um atrativo para alguns dos nossos, enfim, embora também alguns dos nossos mercados onde a Miranda trabalha não sejam propriamente mercados fáceis para viver, mas eu diria que a formação, as oportunidades que são concedidas em termos e o grau de responsabilidade que é dado a estas pessoas será provavelmente o seu grande drive, e é uma gestão que terá de ser bastante mais flexível. Eu hoje em dia não conto propriamente com colaboradores a 10, 15 anos, isso não existe. Agora, voltando um bocadinho atrás, eu acho que um dos grandes desafios que as sociedades de advogados têm neste momento, sobretudo as maiores, prende-se precisamente com a fase, chamemos assim, de ressaca da crise. Isto é, as grandes firmas, todas elas tiveram de se ajustar, tiveram, de alguma forma, em alguns casos, tiveram de cortar em recursos, emagreceram, em alguns casos, algumas equipas, resfriaram alguns investimentos, outros diversificaram as suas apostas, outros reforçaram apostas que já tinham ou que tinham iniciado em termos internacionais como forma de diversificação do risco, e esse movimento hoje em dia é visto como menos crítico e, portanto, passamos uma fase diferente. E eu antecipo que essa fase diferente colocará alguns desafios adicionais, nomeadamente em termos da estrutura de sócios e em termos da própria mobilidade do próprio mercado. Ou seja, eu antecipo que o mercado vai mexer e será bastante... Por natureza, o mercado da advocacia é bastante dinâmico, por natureza. Porque obviamente a advocacia acompanha os negócios e, portanto, nós nunca podemos esquecer a advocacia é a primeira e a última sempre a refletir exatamente a dinâmica da economia. Se não há negócios, obviamente nós temos de nos ajustar. Se há mais despedimentos, temos de apostar mais na área laboral. Se há mais insolvências, tem de ser a área de contencioso. E se há o mercado de capitais está novamente... Tem que se adaptar ao mercado de capitais. Nós temos permanentemente, a advocacia caracteriza-se pela capacidade, e aqueles que não têm essa capacidade de se adaptar rapidamente à realidade económica ficam inevitavelmente para trás. E depois há outra característica, que é uma característica individual dos advogados. Os advogados é uma classe, por natureza, o verdadeiro advogado, pelo menos na forma como eu o vejo, são livres, são independentes. E, portanto, isto coloca sempre também outros desafios também internos, em termos de posicionamento do partnership, em termos dos interesses de cada um dos sócios, que torna, a meu ver, hoje em dia, pós-crise e com, obviamente, feita o reajustamento interno, colocará necessariamente desafios novos às estruturas societárias e, inevitavelmente, parece-me que haverá nos próximos anos mudanças relevantes. Mexidas no mercado. Fernando, agora recordando aqui o caso do seu anterior escritório, que se integrou na Miranda, acha que é um tipo de integração que vamos assistir mais vezes no futuro, nos próximos tempos? Seguramente vamos, até porque, concordando com o que o Samuel dizia há pouco, em termos daquilo que hoje é as novas gerações de advogados de 20 e poucos anos, de facto, não têm uma apetência tão grande para uma carreira longa num determinado escritório, mas parece-me que, fundamentalmente, e agora falando e relatando um pouco a minha experiência, o que está fundamentalmente em causa numa carreira de um advogado ou de um empreendedor advogado, que também há essa característica de alguns de nós, são projetos, a identificação de um projeto. Não tem tanto a ver com a dimensão dos escritórios, mas com o projeto que é apresentado. Aquilo que me fez a mim fazer uma integração num escritório com as características da Miranda foi o projeto que me foi apresentado. É um projeto que faz sentido, é um projeto que eu sentia e sinto que há um valor a acrescentar em projetos desta dimensão, porque se tivermos aquela noção que seremos mais um, ou que a maioria dos sócios de um determinado escritório não está alinhado com um determinado projeto, não vale a pena lá estarmos. Estamos a perder tempo porque acaba por estar-se mais tempo a gerir conflitos internos e a gerir diferenças de opiniões. Exatamente. E por isso, claramente, posso dizer que eu comecei a minha advocacia em prática isolada, passei a ter um escritório de partilha de despesas, tipicamente como qualquer outro, como é exercida a advocacia em Portugal na sua grande generalidade, e
passei a ter um escritório pequeno até a ter uma média dimensão e então acabei com a integração na Miranda. E parece-me que este é um movimento que posso dizer hoje que nenhum cenário é perfeito, porque tem de facto vantagens e inconvenientes cada um deles. Mas a maior e melhor forma de reter talento, na minha opinião, é através de um projeto coerente, de um projeto que não seja um projeto no papel, mas que seja um projeto em que as pessoas sabem para onde é que estão a ir e aonde é que podem chegar. Claro, transparente, e dessa forma eu penso que as sociedades conseguirão, de uma forma geral, reter melhor as pessoas, os melhores talentos. De outra forma, se é apenas e só uma preocupação de números, uma preocupação de faturação, de uma preocupação de dimensão indecolando mais difícil de culturas, diferentes culturas, é muito mais difícil de reter e mais, há um grande desafio que se coloca às sociedades que estão no movimento de crescimento, portanto, de fusões, que é agrupar culturas. As culturas, a cultura não é um statement num papel de os nossos valores são estes. Uma cultura demora muito tempo a fazer, demora muito tempo a transmitir e demora muito tempo a explicar o que é que se pretende e o que é que nós defendemos. E eu conheço alguns escritórios no nosso país em que essa cultura não se consegue identificar. Qual é? Que cultura é que existe? A Miranda é uma sociedade onde claramente as pessoas sabem ao que vão. E há outras sociedades que também isso acontece. Agora, a grande característica, de facto, é a identificação de um projeto. Se uma pessoa o seu projeto deixa de ter sentido ou tem desvios consideráveis, então aí eu penso que dificilmente não se assistirá a movimentos desta natureza de fusões. Relativamente a cisões, tem a ver com fundamentalmente divergências e fraturas insanáveis ou dificilmente sanáveis dentro de um determinado escritório, e isso assiste-se cada vez mais. Por isso, se me perguntarem a mim qual é a tendência do mercado, eu diria que nunca vamos ter uma tendência completamente definida. Temos 5, 6, 7 escritórios de grande dimensão no nosso país e que vão continuar necessariamente a ter essa dimensão, passando dificuldades maiores ou menores a cada momento, mas vão continuar a ter essa dimensão, e de resto vamos ter sempre movimentos, decisões para tenderem para boutiques, e vamos ter boutiques que tendem a juntar-se aos grandes escritórios. É outra questão que eu gostava de vos colocar, se acham que a tendência para a criação de boutiques especializadas nesta ou naquela área, se é algo que se vai acentuar no futuro. O Samuel tem uma área de prática que poderá falar melhor do que eu sobre isso, porque é uma área onde eu claramente vejo que continua a existir espaço para boutiques, que era, por exemplo, do fiscal. Eu diria, por exemplo, um advogado com as características de trabalho que eu tenho, que é societário, que é o contencioso, está o generalista um pouco, que é o típico advogado português, é mais difícil ter essa matriz de boutique, ou tem uma característica própria, qualquer que o distingue. Trabalhar com várias áreas ao mesmo tempo, não é? E não é só isso, Filipe, a questão é, o nosso mercado é um mercado altamente concorrencial e que teve uma tendência também a alinhar-se pelo preço. Quando nós chegamos, eu vivi essa realidade de um escritório pequeno, como era aquele que eu tinha, estar a praticar preços de mercado ao nível de sociedades mesmo de grande dimensão, pouco espaço existe para este tipo de escritórios, porque na realidade... Eu diria, Fernando, foi o inverso. Foi escritórios de grande dimensão estarem a praticar tarifas horárias próximas do escritório mais boutique. E claramente quem destruiu... Ficas com o estigma que és careiro. Não, exatamente o contrário. Eu tenho o preço justo sempre. Mas é exatamente essa característica que se verificou e que leva a quem tenha responsabilidades de gestão a pensar, de facto, ou tenho um elemento que me caracteriza e que me distingue de todos os meus concorrentes e que eu posso estar, ainda que tenha 10 ou 12 advogados no meu escritório, que posso estar a concorrer com qualquer escritório, porque tenho uma característica especial que me procuram. E na área fiscal, por exemplo, acontece isso? Na área fiscal, e há áreas muito específicas. Eu vejo o marítimo, por exemplo, é claramente escrito, o penal, mesmo assim, que é sempre um advogado. São sempre áreas tradicionalmente isolada e que vão procurar especificamente para este trabalho. Fora deste panorama, a não ser que seja um escritório de commodities, de contencioso de escala, por exemplo, a questão é, o que é que nos distingue? A matriz no escritório tem que ter qualquer elemento de distinção. Se não tiver, se for um escritório que está no mercado sem um alinhamento claro, dificilmente terá futuro, na minha perspectiva. Eu acho que há um limite, enfim, não discordando de todo com aquilo de todo para aquilo que o Fernando acabou de enunciar. Eu acho que ainda assim há um limite para a boutique,
por uma razão muito simples. Nós temos assistido a um fenómeno de replicar. Houve agora aqui, durante os últimos 2 anos, eu diria, vários, e é normal, tendencialmente sócios mais jovens, com alguma dificuldade, no fundo, de posicionamento interno, ou discordância de rumo, o que seja, das suas motivações, que saíram de grandes sociedades e criaram os seus próprios projetos. E isto tem um limite. E o limite, lá está, é o fator diferenciador. Porque se eu passar a ter 10 boutiques de direito fiscal, mais uma vez, todas se estão a anular umas às outras. E, portanto, o mercado acaba por fazer uma seleção natural. E o mercado, tendencialmente, já houve uma altura em que, de facto, a especialização era o drive procurado, sobretudo, pelos clientes e uma oferta global. Hoje em dia, essa tendência eu continuo a acreditar que o escritório que consiga aliar uma oferta global altamente especializada estará em melhores condições. Mas tem que ter competências de várias áreas. Mas tem que ter as competências e tem que ter essa especialização. E depois os desafios, e a verdade é que, mesmo para quem tenha, enfim, temos alguns exemplos de boutiques, e temos sobretudo uma boutique na área fiscal, mas que se posicionou em tempo para esse efeito, e estamos a falar de um colega nosso com prestígio e com boa visibilidade no mercado, e com uma estratégia, que já tinha uma carteira de clientes, portanto foi possível fazer esse projeto. É verdade. Eu continuo a achar, independentemente da questão quando eu estou a falar da boutique, é da boutique que se está a posicionar para um determinado tipo de clientes. Eu continuo a achar, ou seja, porque a boutique que tenha ou seja, estamos a falar da boutique que se está a bater com os escritórios maiores, e é para essas que eu acho que há um limite, e que se está a bater com os escritórios maiores para a disputa e a oferta de serviços jurídicos para clientes de topo, em termos daquilo que são grandes empresas, o Estado, o que seja. Não estamos a falar de um layer abaixo, que há mercado amplamente, tal como não desapareceu, nem nunca desaparecerá. Eu nunca tive, eu sempre, aliás, e tenho tentado defender de forma clara, já o que uma vez que eu afirmei, esta segregação, esta divisão quase artificial que criaram na nossa profissão entre os grandes advogados, supostamente, ou das grandes sociedades, e depois os outros, como se houvesse um lado bom e um lado mau, é uma coisa que me faz enorme confusão. Já o disse muitas vezes, só existe uma advocacia, existem muitas formas de a exercer. E todos têm o seu mercado. Todos têm o seu mercado, pela capacidade financeira desses mesmos clientes, pelos recursos, pelo custo que é alocado, pelo tipo de proximidade e de relação que se pode ter com determinado tipo de clientes e que, obviamente, uma grande estrutura tem maior dificuldade em oferecer esse tipo de serviço. Portanto, eu continuo a achar que há espaço, evidentemente para todos. Aqui nós, neste caso, estamos a falar especificamente da advocacia dos chamados grandes negócios. E é nessas que eu acho que o espaço para uma proliferação, o espaço para uma proliferação de boutiques tem um limite. Ou seja, eu não creio que, por uma razão muito simples, lá está, porque hoje em dia, como o Fernando diz, o mercado português é um mercado maduro, altamente sofisticado, altamente competitivo e altamente concorrencial. E, aliás, um dos riscos da nossa profissão, e que deve ser levado muito a sério por todos os advogados, e em particular pelas grandes sociedades de advogados, que acabam por ser um bocadinho um motor neste aspecto particular que eu agora irei detalhar, que é a questão do preço. Nós estamos a correr um risco hoje em dia na advocacia portuguesa, que é de exclusivamente concorrermos, em termos de oferta de serviços jurídicos, pela distinção, e a distinção é o preço. E isto significa, naturalmente, um esmagamento. Acha que os preços baixaram demasiado? Nos últimos 3, 4 anos, obviamente, tinha de haver um ajustamento em alguns casos, que era inevitável que tivesse de haver esse ajustamento, até pela crise que vivemos, mas há limites para algumas ofertas que eu vejo hoje em dia no mercado. Até porque, obviamente, estas estruturas têm custos muito significativos e a transformação, em alguns casos, e a culpa, em grande parte, enfim, nós temos de viver com o mercado que temos, ele tem a dimensão que tem e tem o potencial que tem. Mas o esmagamento do preço como fator concorrencial, em alguns casos até de dumping, transformou os serviços jurídicos praticamente genericamente como commodities, e a um nível que, em alguns casos, pode ser um nível de risco. Porque, obviamente, se uma firma é obrigada, entre aspas, a praticar preços a rondar os 100 euros a uma grande firma, obviamente é preciso que todos tenhamos consciência que, em alguns casos, ela está a ter prejuízo. Acha que as firmas deviam todas divulgar
os seus resultados financeiros? Acho. Sabe, uma coisa que ainda o outro dia eu e o Fernando... Ninguém faz. Ninguém faz. E acho, sinceramente, eu acho que esse é um dos pecadilhos da nossa advocacia. Ainda há pouco tempo eu e o Fernando estivemos em Madrid e o ranking da faturação, o ranking de advogados, enfim, essa informação é pública e nós temos uma tendência, aliás, internacionalmente essa também é a tendência, portanto, sabe-se o headcount, sabe-se, de alguma forma, sabe-se os resultados das grandes firmas internacionais. E eu sou completamente a favor desse disclosure, portanto, não acho que se deva esconder, não acho que se deva esconder internamente, não acho que se deva esconder externamente. Eu sou a favor, acho que vivemos num mundo em que a transparência, a clareza, como aliás o Fernando estava a enunciar, a própria clareza interna relativamente àquilo que são os objetivos, aquilo que se pode oferecer em termos de carreira, aquilo que se pode prometer aos nossos colaboradores, aquilo que efetivamente, um caminho que efetivamente em termos de discurso não pode ser o mesmo que era há 20 anos atrás, que se escondia, que se tentava de alguma forma, o headcount é que contava, o que conta são ter 200 advogados, 220, 230, 240, no limite até podemos ter 400 ou 500, esquecendo um bocadinho que o mundo hoje é diferente, esse mundo já não existe e, portanto, até os próprios clientes querem saber essa informação. O mercado quer saber essa informação e eu acho que todos tínhamos a ganhar se houvesse o disclosure dessa informação e eu tenho sempre bem presente, eu não quero estar aqui, quero dar a oportunidade também ao Fernando, mas eu tenho muito presente, até por de alguma forma tive essa ligação no passado, do que aquilo que aconteceu, os riscos que aconteceu em serviços. Vamos só fazer um breve intervalo e muito voltamos. Bem, voltamos. E voltamos dentro de poucos segundos.